Oi, pessoal. Sou eu, a Cindy de novo. Hoje quero conversar com você sobre algo que me fascina cada vez mais: o tênis de mesa. Eu sou apaixonada por esse esporte e quero explorar junto com vocês como ele começou, de um passatempo em salões elegantes na Inglaterra, e que evoluiu até se tornar o que é hoje, graças a inovações revolucionárias. E claro, não posso deixar de falar sobre Hiroji Sato, o lendário jogador que mudou para sempre a história do tênis de mesa com sua ousadia e genialidade. Você já parou para pensar como o tênis de mesa começou? Parece até uma daquelas histórias de improviso, onde alguém olha para uma mesa no fundo de casa e diz: vamos fazer algo divertido com isso. E de certa forma, foi exatamente assim. No final do século XIX, lá na Inglaterra, as pessoas queriam uma alternativa ao tênis de quadra para jogar em ambientes fechados. Pegavam qualquer coisa que tinham por perto. Livros empilhados viravam rede, tampas de caixas de charuto serviam como raquetes. Era criatividade pura. E a bola? Bem, não era batatinha inglesa como alguém poderia imaginar, mas bolas de cortiça ou borracha. Até que descobriram as bolinhas de celuloide, que eram leves e saltavam maravilhosamente. As raquetes também eram um caso à parte. Feitas de madeira maciça, sem revestimento, elas tornavam o jogo uma troca de reflexos rápidos e puro instinto, sem os efeitos e controles que conhecemos hoje. Tudo mudou nos anos 1920, quando começaram a surgir raquetes com pinos de borracha. Era um avanço, mas ainda distante do que temos hoje. A grande revolução só veio em 1952, e o protagonista dessa história é um japonês chamado Hiroji Sato. Ele trabalhava em uma fábrica que usava esponjas como matéria-prima, e ao observar as propriedades de absorção de impacto e elasticidade do material, teve uma ideia que mudaria tudo. Sato inverteu o jogo, literalmente. Ele criou uma raquete com borracha invertida, colocando os pinos para dentro e adicionando uma esponja entre a borracha e a madeira. A bola, que antes batia nos pinos, agora atingia a superfície lisa da borracha, o que aumentava absurdamente o controle e o efeito. Quando ele apareceu com essa inovação no Campeonato Mundial de 1952 em Bombay, ninguém sabia como lidar com ele. Sato dominou o torneio de forma invicta. Seus adversários ficaram perplexos com a quantidade de spin que ele conseguia colocar na bola. Era quase como se ele tivesse superpoderes. A estratégia dele confundia todos os oponentes, e ele mostrou que, no esporte, a tecnologia e a inovação podem ser tão decisivas quanto a habilidade. Depois dessa vitória histórica, a borracha invertida se popularizou como uma revolução silenciosa e estabeleceu o modelo para o tênis de mesa moderno. Sato não apenas venceu o campeonato, ele quebrou paradigmas, desafiou o impossível e provou que, no esporte, a mente criativa é a arma mais letal. Ele não era só um jogador, era um visionário que mostrou ao mundo que, mesmo no menor dos detalhes, mora o poder de mudar o curso da história. Com sua raquete inovadora, coberta por uma esponja que ninguém esperava, ele surpreendeu o mundo inteiro. Essa vitória histórica não apenas abriu caminho para as raquetes modernas, mas também transformou o tênis de mesa em algo muito maior no Japão. Antes de Sato, nenhum atleta japonês havia conquistado um título mundial em qualquer modalidade. Ele foi o pioneiro, inspirando uma nação inteira. Depois da sua vitória, o Japão abraçou o tênis de mesa como nunca antes. Crianças, jovens, adultos, todos queriam pegar numa raquete e seguir os passos do campeão. Ou seja, ele plantou a semente para uma nova geração de jogadores. Foi sua vitória que deu início ao domínio japonês no tênis de mesa, tornando o país uma verdadeira potência mundial no esporte. Então, da próxima vez que você segurar uma raquete, sinta o peso dessa herança. Cada golpe, cada giro, cada efeito carrega o legado de alguém que ousou sonhar além do convencional. O tênis de mesa não é só um jogo, é um palco onde inovações se tornam imortais. E Sato nos lembra que, às vezes, basta uma esponja para transformar uma ideia em eternidade. E isso não acaba aqui. Há outra figura incrível que Sato inspirou, um jogador chamado Ichiro Ogimura. Mas essa história fica para outro dia. Espero que vocês tenham se emocionado tanto quanto eu com essa jornada espetacular. Até a próxima!